Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Prevup. Me chamo professor Severino Lima, sou professor de língua portuguesa, língua inglesa e literatura. E hoje a gente vai ter uma conversinha muito massa sobre um dos mais importantes movimentos literários da cultura brasileira, que foi o modernismo. Ok, gente? Para iniciar, esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a primeira geração do modernismo, que foi aquela geração que aconteceu entre 1922 e 1930, tá? Didaticamente. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar falando das outras gerações, mas hoje, nesse vídeo, a gente vai focar na primeira geração e como teve início todo esse processo. Bom, sem mais delongas, para iniciar, vamos logo para uma pequena definição do que seria o modernismo. Tá? O que foi, professor, o modernismo? O modernismo foi aquele movimento artístico, cultural, político e social iniciado no Brasil a partir dos eventos da Semana de Arte Moderna de 1922. É importante frisar que o modernismo ele não influenciou só a literatura, não, tá, gente? Influenciou a arte em si, como um todo. Então, a música, a escultura, a pintura e por aí vai, certo? E foi um movimento muito importante, porque muitos estudiosos acreditam que foi a partir daí que a arte brasileira, sim, brasileira do Brasil mesmo, começou a ser feita de fato, né? Até então, a gente só exportava o que vinha de fora e fazia como se fosse uma repetição. Agora não, agora a gente começa a fazer a nossa arte, a arte brasileira de fato, tá? E para exemplificar isso, eu coloquei esse quadro de Tarsila do Amaral, que foi uma personagem muito importante nesse processo todo aí, que são os operários. Por que eu trouxe esse quadro, né? Para dar um gancho no contexto histórico. O que é que estava acontecendo naquela época? O que é que estava acontecendo com o mundo, e em mais especial com o Brasil? Bom, era início do século XX, tá? O mundo estava passando por um processo de transformação muito grande, tá? Transformações nos âmbitos sociais, políticos, econômicos e principalmente tecnológicos. Muita coisa nova começou a surgir. A invenção do rádio, a invenção do cinema, dos automóveis. O mundo era aquele mundo mais próspero, sabe? O mundo do futuro. Finalmente, as pessoas estavam pensando no mundo como o mundo do futuro. Então, a industrialização estava muito forte. O progresso econômico é tão tal que ficou conhecida essa época como aqui, ó, Belle Époque, ou Bela Época, tá? Porque foi uma época para os países mais ricos de realmente muito progresso econômico. Por outro lado, tá? Houve muita luta de classe, porque existia também a desigualdade social, né? Se por um lado tinha todo esse progresso, por outro tinha toda essa desigualdade. Então, essa desigualdade social favoreceu o avanço de ideais mais socialistas, mais anarquistas, muitos deles influenciados pela Revolução Russa. Então, as primeiras lutas de classe começaram a surgir, né? As primeiras greves dos operários começaram a surgir. Então, o mundo estava vivendo esse conflito de progresso e de luta por sobrevivência. Outra coisa que agravou muito esse período foi a Primeira Guerra Mundial. Nós não vamos falar da segunda, porque a gente está só na primeira fase. E a Primeira Guerra Mundial foi uma das primeiras crises, assim, de fato, que aconteceu social. E a partir daí houve muita crítica, principalmente ao desenvolvimento de tecnologias bélicas, né, as armas. Bom, com isso, né, partindo agora para a arte e para a literatura, surgiram as vanguardas europeias, em contraponto a arte que estava sendo feita anteriormente, aquela arte mais tradicional, mais de agrada, tá? Não vamos adentrar tanto nas vanguardas europeias, porque também é um assunto que é para ser visto separadamente, porque é um pouco extenso, mas fica aí a menção, porque elas são muito importantes também para esse movimento, esse período pré-modernista, que a gente chama assim. O que é que estava acontecendo no Brasil, professor? No Brasil, as mudanças sociais também eram muito grandes, assim como em todo o mundo, né? A industrialização começou a aparecer mais forte, o surgimento de cidades grandes, por exemplo, São Paulo, como grandes metrópoles, né? Inclusive, a economia cafeira na São Paulo estava a todo vapor. A chegada de imigrantes, né? Por isso que eu pus aquela pintura de Tarsila do Amaral, que retrata os imigrantes que chegavam para trabalhar aqui no Brasil, principalmente os italianos. E com a chegada dos imigrantes, pessoal, os ideais que eles traziam, aqueles ideais, lembra dos ideais socialistas, anarquistas, de guerra, sabe, de greve, porque se por um lado tinha todo esse progresso, por outro, igualmente, igual no mundo todo, estava acontecendo essa problemática das pessoas desfavorecidas. Então, a derrota das oligarquias antigas, né, aquela política de café com leite foi acabando na República Velha, e o início da Era Vargas. Então, como vocês podem ver, o mundo estava passando por um processo de muita transformação. Tá? E no século XX aconteceu tudo muito rápido, né? Se a gente for parar para pensar no período de tempo que a gente tinha. Bom, a partir daí, foi em 1922, para ser mais exato, que o ponto de partida para o modernismo começou aqui no Brasil. Por quê? Porque foi em fevereiro de 1922 que aconteceu a Semana de Arte Moderna.
A Semana de Arte Moderna ela aconteceu lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, e ela reuniu diversos artistas de diversos âmbitos da arte, então da poesia, da música, da dança e, obviamente, da literatura. E nessa Semana de Arte Moderna eles quiseram mostrar as novas ideias, os novos ideais, né? O novo pensamento moderno para as artes como um todo. Ok, gente? As principais pessoas, várias pessoas participaram da Semana de Arte Moderna, tá, gente? Mas os principais aí a gente vai citar, que foram Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitia, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Tá? A gente chama de até Clube dos Cinco. Mas aí houveram vários outros. E nessa Semana de Arte Moderna, gente, também um capítulo à parte. Aconteceu muita coisa. Teve poema de sapo, teve vaia, teve de tudo. Ok? Mas o importante é que vocês saibam que foi a partir daí que começa a nascer o modernismo brasileiro. Certo? E quais são as características desse modernismo brasileiro? Vamos ver? Bom, primeira fase, a gente vai focar aqui na primeira fase. Ela é também chamada de fase heróica, e ela buscou criar essa literatura de fato brasileira. Como eu falei a vocês, a literatura até então era meio que uma cópia do que vinha de fora. A gente pegava o que era de fora e copiava na cara dura, sem nem mudar nada, né? Assim, mudava pouca coisa, mas não era aquela coisa nossa, não era aquela coisa brasileira, né? Aquela coisa que a gente criou. Tinha a contraposição, assim como todas as escolas literárias, tinha a contraposição à escola anterior, que era o parnasianismo. Então, o que é que pregava o parnasianismo? A arte pela arte, a métrica, a rigidez, aquela poesia certinha, com as rimas ricas, perfeitas. Então, eles eram contra tudo isso. Quando eu digo que eles eram contra, não é que você não podia fazer, mas que literatura não era só aquilo, tá? Que literatura era mais que aquilo, que a gente podia fazer literatura com sem ser com essas coisas perfeitinhas, com essa rima, com essa métrica, com essa simetria. Então, uma das principais características do modernismo é a questão de destruir, tá? Para reconstruir. Por isso eu pus destruir, né? Aí, os iconoclastas. É de quebrar para reconstruir, para fazer uma coisa nova. E, em especial, essa primeira fase, eles eram muito radicais. Porque a gente tem mais duas fases do modernismo que são mais moderadas em relação à primeira. Mas como eles estavam tentando implantar uma coisa nova, sabe, uma nova ideia, que tinha todo aquele espírito de coisa nova, eles foram bem radicais, não mediram esforços, mostraram mesmo como é que funciona o negócio. O que mais? A valorização da escrita simples, né? Que é outra coisa que é contrária aos parnasianos. Os parnasianos, eles tinham aquela coisa de escrever bonito, de escrever com palavras difíceis, rebuscadas, muita gente não entendia. Eles não, eles achavam que a linguagem tinha que ser simples, a linguagem do povo, coloquial, a linguagem de cultura oral, a linguagem falada pelos brasileiros, ok? Tinha a presença muito de ironia, de humor, de sarcasmo. Eles faziam ironia, criticavam muito a própria língua brasileira, essa questão do coloquialismo. A questão do nacionalismo brasileiro também é tão tal que eu coloco aí, o nacionalismo crítico, eles criticavam a própria nação. Enfim, tem essa postura irônica e sarcástica. E, por fim, a antropofagia, né? Que é aquela questão de você pegar o que tem de fora, trazer com o que está dentro da gente, com o que tem da nossa cultura, da nossa tradição, e engolir e cuspir uma coisa nova, uma cultura nova, tá? Esse termo antropofagia vem de uma prática que os indígenas tinham de canibalismo, né? Que eles comiam as pessoas que eles sentiam que tinha certa vantagem, seja física, seja psíquica, psicológica, ok? Mas aí é uma metáfora que eles usam para pegar o que tem de bom de fora, juntar com o que tem de bom de dentro e transformar numa coisa totalmente nova. Então essas são as principais características, tá, gente? Bom, a gente pode ver um pouquinho dessas características nesse poema que eu trouxe aí de Oswaldo de Andrade, esse senhorzinho simpático com cara de louco aqui, que é pronominais. Temos aqui: teme um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Primeira coisa que a gente vê é que não tem aquela questão daquelas rimas perfeitas, não tem aquela simetria, não é um soneto, ok? Então ele acaba com essa questão da forma parnasiana, tradicional, engessada que tinha antes. Outra coisa é a questão das rimas também, e o que a gente pode perceber aí, que a gente viu anteriormente, é a crítica que ele faz à questão da escolha do léxico, das palavras, né? Por que falar dê-me um cigarro? Se a gente não fala assim no dia a dia, ninguém fala dê-me um cigarro. No meio da rua, se você quer um cigarro, você diz, me dá um cigarro aí. É isso que ele quer dizer, assim, trazendo para a nossa língua moderna de hoje em dia. Certo, gente? Então, isso é só um pedaço do que a gente pode ver. Tem muita coisa também. São dos muitos exemplos que tem. Para finalizar essa questão das características do modernismo na primeira fase, a gente tem que falar sobre as revistas e os manifestos, porque foram duas coisas muito importantes
né, para divulgar os pensamentos dos artistas da época. Não tinha internet, gente, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que divulgar de uma forma, nas revistas. Aí eu destaco duas revistas principais, que primeiro é a Claxon, Mensário de Arte Moderna, e a revista Antropofágica. E dos movimentos, dos movimentos, eu destaco três. O Movimento Pau Brasil, o Movimento Verde e Amarelo, grupo da ANTA. ANTA aqui não como xingamento, tá, gente? Mas como o animal, a ANTA, que é um animal brasileiro. E o Movimento Antropofágico. Já expliquei vocês o que é antropofagia, certo? E é uma imagem de Tarsila do Amaral, que representa muito essa questão da antropofagia. Eu acho que 99% dos estudantes já viram essa imagem, que é o Abaporu. Tarsila do Amaral, que foi muito importante, que trouxe muito essa questão da brasilidade e juntou com a questão de fora. Certo? Bom, agora nós vamos para as perguntas. E eu quero que vocês leiam as poesias, os poemas que eu coloquei aí, que tem nas questões. Pausem, né? Leiam, e depois a gente começa a responder. Beleza? Vamos lá. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem. Então, tem esse poema aí, que a gente já vê que de cara não é tradicional, né? Nem parece um poema clássico, como assim a gente pode dizer. E nele tem umas anotações, uns círculos, como se fossem umas notas de rodapé, mas, sabe? Explicando. Ele quer saber o que é que isso representa. Ok? Vamos lá, de baixo para cima. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras, substitutivas das originais. É isso? Ele está só aí para mostrar as palavras que a gente não conhece? Não, né, gente? São, por exemplo, aqui, ó, números conversos. Isso não tem nada a ver com palavras que a gente não conhece. Então, é mais do que simplesmente mostrar palavras que a gente não conhece, palavras brasileiras que as pessoas não conhecem. Então, cancela a letra E. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética. Vocês acham que o leitor estrangeiro ia saber toda essa questão cultural brasileira dessa forma? Sabe? Não vai, não tem como saber. Até tem como saber, mas eu acho que não foi isso que ele quis mostrar, né? Que um estrangeiro ia mostrar a nossa brasilidade, não tem como. Então também não pode ser letra D. C. Rejeição à ideia do Brasil como país do futebol. Essa aí também já pode cancelar. Porque a gente já vê, ó, brasilidade em construção. Ele está falando do Brasil, da construção do Brasil, a partir da cultura do futebol. Então, é totalmente o contrário do que essa letra C está fazendo. A letra C está falando que ele rejeita a ideia de que o Brasil tem essa influência com o futebol. Então, não pode ser letra C. Letra B, forma clássica da construção poética brasileira. Quem prestou atenção na aula vai saber responder isso aí. Forma clássica da construção poética? Não, gente. Não tem nada de clássico aí. É muito o contrário de clássico. É totalmente fora da caixinha. Né? Se fosse clássico, seria aquela coisa simétrica, com rimas perfeitas. Não é nada de clássico. Então, só sobrou a letra A, que são direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos e culturais. Sim, a gente pode fazer uma leitura crítica do Brasil a partir desses dados que ele coloca aí. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que foi falado anteriormente. É um poema que a gente fala sobre uma coisa complexa, que é a leitura crítica, histórica e cultural do país, mas que a gente não faz isso com uma linguagem difícil, elitista. É uma coisa coloquial, a gente usa a linguagem corriqueira. Ok? Então, a resposta aí dessa questão do Enem 2013 é a letra A. Tá? Ele está nos direcionando a possíveis leituras críticas de dados históricos e culturais. Ok? A próxima questão é do Enem 2006. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Pausem o vídeo agora, vejam aí o poema e vamos para a questão. Então, vamos lá. No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa época. Então, qual é a característica da escola literária da época? Nesse que a gente pode tirar desse texto aí. Primeira coisa, qual é a escola literária da época? Modernismo, muito bem. Então, qualquer coisa que seja longe disso, a gente já cancela. Vamos de baixo para cima de novo. Gosto de fazer de baixo para cima, né? Estou moderno hoje, estou radical. Letra E. O recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. O que foi que eu falei? A gente está falando do modernismo. Até poderia ser essa questão do diálogo, da linguagem coloquial, ou da linguagem oral também. Mas realismo, não, né? A gente se contrapõe ao realismo. D. A escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. O amor romântico que ele fala aqui é aquele amor romântico do romantismo mesmo, aquele amor idealista, sabe? Aquela coisa bem, sabe, melosa, aquela coisa... Ou você me ama ou morre. Não, gente, o modernismo não tem essa frescurinha, relaxe, não tem. Então, cancela a letra D também.
Letra C, a criativa simetria de versos para produzir o ritmo do tema abordado. Quem viu as características da primeira fase do modernismo já mata essa questão por causa da palavra simetria. Não tem simetria aí. Ok, gente? É muito pelo contrário. No modernismo, a gente não tem essa questão da simetria. Então, cancela a letra C. B, a utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. Sim, a gente viu que o modernismo usa esse recurso da linguagem falada, da linguagem coloquial. Então, a letra B a gente já deixa aí em stand-by. E a letra A, reiteração de palavras como recursos de construção de rimas ricas. Não, gente, rima rica, essa coisa aí de perfeita, simétrica, a gente já viu 1 milhão de vezes, já falei aqui, está até repetitivo, que não tem no modernismo, na primeira fase, não é o intuito deles. Não é que não tem, mas não é o intuito deles. Ok? Então, também não pode ser a letra A. Só sobrou a letra B, que é realmente a certa, a utilização expressiva de linguagem falada em situações do cotidiano. Né? Ele usa aqui, ó, por exemplo, o rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. Então, essa é a resposta. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula vai ser sobre a segunda geração. E é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau.